Eu quase não fui ao primeiro encontro com o homem que hoje é o meu marido. E o motivo disso tem tudo a ver com algo que você também pode estar carregando. Baixa autoestima, baixo merecimento e aquela vozinha interna dizendo: esse homem nunca vai olhar para mim, quem eu penso que sou. Hoje, completando 3 anos de casada, 7 anos juntos. Mas por trás dessa história existe um recomeço. E é sobre isso que eu vou falar hoje nesse vídeo. Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou Rosito Disco. Se você não me conhece, nesse canal eu falo de espiritualidade, autoconhecimento, despertar espiritual e relacionamentos. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve para não perder nenhum vídeo. Deixa o seu like no final desse vídeo, se esse vídeo foi útil para você. Pois é, pode acreditar, eu quase não fui no primeiro encontro com meu atual marido neste momento. E o que aconteceu, Rose? Vou falar para você aqui. Quando eu cheguei aqui em outubro de 2018 e a gente se conheceu em dezembro de 2018. A gente se conheceu pelo aplicativo, o Tinder, porque eu cheguei aqui, não falava inglês, não tinha amigos. E aí eu pensei, bom, para fazer amizade eu vou ter que sair. Eu preciso falar inglês. Eu não queria uma pessoa. Eu não queria encontrar um relacionamento. Até porque eu tinha acabado de sair de um divórcio em janeiro de um relacionamento tóxico que eu vivi em 2017. E eu estava assim, eu cheguei com uma mala, cheguei com meu filho e eu estava pronta para recomeçar. Mas eu não sabia da onde. Então eu não queria um relacionamento. Eu estava perdida, não sabia o que eu ia fazer ainda em relação a trabalho, em relação à vida, mas eu falei, pode ser uma opção de encontrar amizades. Se eu não encontrar um amor, quem sabe eu faço amigos, né? E o americano é muito diferente do brasileiro, né? Ele realmente consegue ter amizade com uma mulher sem interesse, né? Muito diferente do Brasil. E eu fui. Eu vi algumas fotos ali e quando eu olhei a foto daquele homem, que a gente dá, né, no aplicativo tem se você correspondeu, se você gostou dele ou gostou dela, e deu que os dois se gostaram. E quando eu olhei aquela foto daquele homem, a primeira sensação que eu tive, o primeiro pensamento, sentimento mesmo foi exatamente o que eu falei no começo do vídeo. Quem eu penso que eu sou? Esse homem nunca vai olhar para mim. E aí, ao mesmo tempo que eu pensei isso, dentro de mim veio uma coisa e falou, vai. E aí eu falei, não, eu vou, tudo bem, eu vou. Vamos ver o que dá. Nos primeiros encontros foi muito engraçado, mas enfim, não vou entrar nesse detalhe agora. Mas a questão é, quando a gente se encontrou a primeira vez, primeiro encontro que eu lembro era pertinho da onde eu morava, era perto da onde ele morava, porque o aplicativo pega por região, né? Você coloca a região que você quer. E aí ele era 5, 10 minutos da casa dele e da onde eu estava também. E quando a gente se viu, a gente se encontrou, foi amor à primeira vista, literalmente assim, porque eu senti algo que eu não sabia explicar e ele também sentiu algo que ele não soube explicar. A gente começou a conversar algumas vezes pelo Google Tradutor, acredite, a gente usava o Google Tradutor porque eu não falava nada de inglês. E aí eu falei, bom, se esse homem gostar de mim e me aceitar sem falar inglês e, né, ter abertura, vamos continuando. Então a gente foi continuando, né, conversando. E em março, resumindo aqui, não vou contar toda a história, em março a gente foi morar junto. Em março fui eu, ele e o meu filho. E desde então a gente não se separou mais, vão fazer 7 anos, né? Que a gente tá junto, que a gente se conhece. Então, por que eu tô falando essa história para você? Por trás desse principal sentimento inicial de quando eu olhei para a foto dele e você aí, se você tá buscando um relacionamento, muitas vezes as nossas crenças em relação aos homens, né?
elas simplesmente são crenças do que nós acreditamos e o que a gente acredita, isso acontece. Depois desse processo que eu comecei a me relacionar com ele, eu fui tentar entender porque eu ainda tinha muito questionamento em relação ao meu relacionamento anterior. Eu tinha muitos questionamentos. Por que eu entrei num relacionamento tóxico? Por que eu encontrei alguém que me tratava daquela maneira? Por que eu encontrei alguém que não validava os meus sonhos? Por que eu fui tão submissa no sentido de com medo de sair da relação? Por que aconteceu tudo aquilo? Eu queria buscar respostas, eu buscava respostas. E ao mesmo tempo, quando eu comecei a trabalhar aqui nos Estados Unidos, uma coisa dentro de mim falou assim: você não veio aqui para isso. Eu comecei fazendo faxina e depois, na pandemia, eu fiz entrega de comida, né? Tipo o iFood aí do Brasil. E num desses dias, assim, esperando dentro do carro, eu comecei a me questionar. Comecei a falar assim: mas por que eu entrei nesse relacionamento? No outro, né? Por que aconteceu isso? E começou a vir muita pergunta, muita pergunta, muita pergunta. Eu não quero, e veio assim, eu não quero repetir a mesma coisa do outro relacionamento nesse. E eu preciso entender o que aconteceu. E aí eu comecei a buscar. E buscando essas respostas, eu encontrei no autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? O autoconhecimento é você entender as suas emoções, os seus pensamentos, é você se questionar por que você pensa da maneira que você pensa. Será que você é realmente aquilo que você acha que você é? Ou conforme você pensa que você tem influência exterior? O que falaram que você era e você acreditou, as crenças sobre você. E nesse processo de autoconhecimento que eu mergulhei, eu encontrei o meu baixo merecimento. Eu entendi por que quando eu olhei a foto daquele homem, eu me sentia inferior, eu não me sentia à altura dele, eu me sentia não merecimento, eu achava que ele era muito para mim, sabe? E veio um sentimento assim de não ser boa o suficiente para ele. Eu entendi por quê. E você pode aí estar se perguntando, às vezes você saiu de um relacionamento ou tem relacionamentos repetitivos. O que acontece que a gente faz essas escolhas inconscientes? Porque todas as nossas escolhas são inconscientes. Por que me veio esse pensamento de não merecimento e de achar que ele era melhor do que eu? Porque eu encontrei dentro desse processo de autoconhecimento que eu não tinha amor próprio. Eu achava que eu me amava, mas eu não me amava. Eu não me respeitava. Por que eu não me respeitava? Porque eu tinha uma criança interior ferida. A criança interior ferida, ela é inconscientemente, a nossa autoestima também, todas as nossas decisões passam pelo filtro da nossa autoestima. E a nossa autoestima, ela é construída na infância. E se na sua infância você tem feridas emocionais de rejeição, de abandono, de culpa, de traição, de humilhação, você não vai se sentir boa o suficiente para ter um relacionamento bom, saudável, porque você inconscientemente você vai atrair, você vai encontrar com pessoas que justamente vai fazer você se sentir dessa maneira. Então eu tinha do relacionamento tóxico, eu não entendia, eu não sabia que era relacionamento tóxico. Eu achava que ele era daquela maneira. E também tinha aí dentro do outro relacionamento tóxico a religiosidade, que eu não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Mas que justificou eu não conseguir enxergar o quão tóxico era aquele relacionamento, por causa das minhas feridas emocionais da infância.
Então, o baixo merecimento, se você tem baixo merecimento, você tá num relacionamento ruim, você vai achar que é isso que você não vai se despertar, porque você não tem amor próprio suficiente para falar não para o outro, para impor limites, para não se achar inferior ou superior de ninguém. Então, o autoconhecimento me deu a explicação do porquê esse sentimento que quando eu olhei essa foto desse marido que eu tenho hoje, maravilhoso, não é o relacionamento perfeito, gente, não é. Porque eu caminhei, eu trilhei um processo, né, de autoconhecimento para entender os meus relacionamentos anteriores e ele não. Então, a gente não é perfeito, a gente tem as nossas, né, as nossas divergências ainda, mas de uma maneira saudável. Qualquer atitude que ele tenha em relação a mim, eu consigo imediatamente perceber se aquilo diz respeito a mim ou se diz respeito a ele. E consigo colocar limites. Um outro dia aconteceu uma situação de uma atitude dele que eu não gostei. Em outras épocas, lá atrás, isso também chegou a acontecer antes desse meu processo, mas eu não falava nada. Eu não conseguia reagir. Eu entendia que era daquela maneira, ele era daquela maneira e eu não conseguia me posicionar. O que aconteceu esses dias, inclusive, nem um mês atrás, eu consegui sentar ele e falar assim: olha, é isso. Eu não gosto quando você fala assim, eu não gosto quando você age assim, e a próxima vez que você fizer isso, eu vou fazer isso. Ok? Ok. Ficou acordado. Eu consegui me posicionar. Eu sempre fugi de conflito, gente. De outras coisas que pode acontecer com você, que isso aconteceu comigo no outro relacionamento, era fugir de conflito. Eu fugia de conflito, eu deixava a outra pessoa estar certa. Só que o problema disso é que se você não se posiciona, você não dá limite para o outro vai abusar de você. Por isso, relacionamento abusivo, tóxico, vai te fazer mal, vai te colocar para baixo, não vai incentivar os seus sonhos. E aí você fica uma agradadora, você vira uma agradadora quando você tem baixa autoestima, não merecimento, não se acha suficiente, você fica uma agradadora. Por quê? Porque você tem o sentimento da rejeição e para se sentir amada, um pouquinho amada, a gente aceita migalhas de amor. E foi exatamente isso que aconteceu no meu relacionamento tóxico. Eu aceitava migalhas de amor, eu não sabia que era migalhas de amor, eu não tinha consciência. Agora eu tenho. Que num aniversário, inclusive, a pessoa me deu uma blusinha de R$5 e falou que era o presente que eu merecia. E eu não conseguia enxergar. Para você ver o tanto de cegueira que eu tinha, o quão baixa a minha autoestima, o quão merecimento eu tinha, eu não conseguia enxergar o meu valor. Eu coloquei a minha felicidade na mão do outro. Eu achava que o outro deveria me fazer feliz, que eu casei para que o outro me fizesse feliz. Isso não existe. Se você não se amar o suficiente, não se respeitar, você vai encontrar pessoas que não faz isso com você. Porque a gente só consegue entregar para o outro o que a gente tem para a gente mesmo. Então você não vai conseguir que o outro te entregue amor se você não tem esse amor por você mesmo. Por isso que muitas pessoas, jovens e adultos mesmo, não conseguem aceitar o término de uma relação. Ela aposta todas as suas fichas, toda a sua felicidade na mão do outro, que se o outro um dia chega e fala e vai embora e termina,
A vida dela é como se tivesse acabado, e tem gente que realmente tira a própria vida porque não aceita o término de um relacionamento. Ela não consegue aceitar a dor da rejeição que é de uma criança interior ferida que tem lá no íntimo dela. Então a gente voltando para a criança interior e você entendendo como foi a sua infância, e não, você não precisa ter sido rejeitada explicitamente pelos seus pais ou pelo seu pai ou pela sua mãe. Eu não fui. Eu cresci com a minha mãe, com o meu pai, mas eu não tive apoio emocional. E a criança, quando ela cresce, do 0 aos 7 anos, ela precisa dessa validação, desse apoio emocional. E os nossos pais só nos entregaram o que eles tinham também. Então, inconscientemente, eles repetiram, foi até melhor do que a infância. Minha mãe passou para nós uma infância melhor do que a que ela teve com a mãe dela, mas gerou dentro de mim um sentimento de rejeição. E gera dentro de muitas pessoas esse sentimento de rejeição. Então, para não sentir essa rejeição, essa dor profunda, aceita ficar em relacionamentos tóxicos e abusivos. Mas quando você passa a se olhar, passa a se amar, entender o valor que você tem, quem você é, que o seu amor não depende, não pode depender do outro, porque tudo que depender do outro, tudo que você colocar a sua expectativa nas coisas, nas pessoas, você vai se frustrar e você vai sofrer. Você tem que aprender a entregar esse amor para você mesma. Se você quer um relacionamento saudável, o primeiro relacionamento saudável da sua vida tem que ser com você mesma. E eu não sei você, mas eu aprendi que me priorizar era egoísmo. Então eu sempre pensava no outro, fazia para o outro, queria agradar o outro e me deixava em último lugar. E eu mudei isso na minha história. Dentro desses 7 anos, nesse relacionamento, eu busquei esse processo de autoconhecimento, de entendimento e fui curando a minha criança, fui entendendo o outro relacionamento, fui entendendo porque eu também me culpava por que eu entrei naquele relacionamento tóxico e abusivo, sendo que estava na minha cara e eu não conseguia ver. Era também coisas que eu precisava passar, eu precisava passar por esse processo para ser a mulher e a pessoa que eu sou hoje, né? Porque senão, então a vida, muitas vezes, e todas as vezes, vai trazer na sua vida a dor para te mostrar alguma coisa. Então, se você está num relacionamento hoje que está te fazendo sofrer, que está te fazendo alguma coisa, se você é muito desconfiada, é muito controladora, se você quer ter o controle da pessoa que você está, isso não é um relacionamento saudável. Você precisa olhar para você. Muito se fala hoje em dia dos comportamentos dos narcisistas, né? De pessoas de relacionamento tóxico. Eu quero chamar a atenção, se você viveu ou está vivendo um relacionamento tóxico, a atitude do outro, você não vai mudar o outro. Olhe para você. A partir do momento que você olha para você, olha as suas dores, olha o que você precisa curar dentro de você e vai aumentando esse amor próprio, vai se priorizando, vai aumentando o seu nível de merecimento automaticamente. Se você está num relacionamento tóxico e você começa a se olhar, a se valorizar, a se respeitar, por vibração, esse relacionamento, essa pessoa vai sair da sua vida, porque ela não vai ter mais a mesma vibração. E aí no próximo relacionamento, quando você investe tempo em cuidar de você, em olhar para você, se priorizar, no próximo relacionamento, você vai encontrar alguém que esteja na mesma vibração que você, e você vai conseguindo sair desse ciclo repetitivo de relacionamento tóxico.
Entende como a solução para o seu problema, assim, no sentido de relacionamento, tá em você mesmo. Não tá em culpar o outro, não tá em culpar que o outro te feriu, que o outro te machucou, que o outro te traiu. Não tá no outro, está em você. Então, se você sofreu e sofre traição no seu relacionamento, a culpa não é só do outro. O outro só entrega para você o que ele é capaz, o melhor que ele pode. Vamos dizer assim. Olha para você, se eu atrair essa pessoa que está me traindo, o que dentro de mim eu preciso curar para não ter mais isso? Porque eu conheço, você deve conhecer pessoas com relacionamentos saudáveis. E por que você não? Por que você não? Você pode sim, desde que pare de olhar para o outro e olhe com todo o amor para você. Existe um processo para ser visto aí. Existe curas, a cura da sua criança interior com essas feridas. E aí você não vai mais se sentir abandonada nem rejeitada. Você vai entender que se o outro não te quis mais, que venha coisa melhor, que agora eu estou olhando para mim, se priorizando, não vivendo a vida do outro, mas sim vivendo a sua própria vida. Você vai ver como você automaticamente vai magnetizar pessoas que estão em ressonância com o que você está entregando para você mesma. Tá bom? Inclusive, vou deixar aqui embaixo o link, um e-book que fala de autoestima e amor próprio, autocuidado. Tem 30 dias de um calendário que você pode se priorizar. Você vai começar a olhar para você, você vai começar a tirar um dia, um minutinho por dia para olhar para você com mais amor, começar a curar, começar a se olhar. Parar de se olhar no espelho e só se encontrar defeito, se criticar. Porque se a gente faz isso com a gente quer elogio do outro, se a gente não consegue nos elogiar, é olhar no espelho e falar: bom dia, linda de viver. Eu falo isso para mim, como eu falo para as minhas, para as lindas de viver que me seguem. Bom dia, linda de viver. Como você está hoje? Você dormiu bem? Você está bem? Como você está se sentindo? Você vai ter um dia incrível, maravilhoso. É isso. É tratar você da mesma maneira que você deseja ser tratada. Então, se não tem se não bate aí, se você se trata de uma maneira, você vai encontrar essa pessoa que vai te tratar da mesma maneira. Se você se desrespeita, se você se coloca para baixo, você vai encontrar alguém que faça a mesma coisa com você. É simples assim, é isso que acontece. Então, hoje, comemorando os meus 3 anos de casado, 7 anos juntos, me deu uma coisa de gravar esse vídeo especial para relacionamentos aqui no canal. Então, eu vou deixar os links aqui, ó, do e-book para você olhar para você. Vou deixar também o do mapa de nascimento, que é uma ferramenta maravilhosa que eu trabalho, que é de autoconhecimento. Você quer se conhecer um pouco melhor? Pega esse mapa de nascimento que você vai ver, que você vai ter um autoconhecimento ali maravilhoso dos seus dons, talentos e habilidades. Missão de alma já é um começo para você começar a olhar para você com todo o amor e carinho que você merece. Tá bom? É isso no vídeo de hoje. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.